Primeiramente, bom dia a todas e a todos. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um orgulho compartilhar essa jornada que eu venho caminhando nela faz mais ou menos 3 anos e meio na IBM, que foi a criação da prática blockchain. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu fazer a minha autodescrição. É a primeira vez que eu faço a minha autodescrição num evento e eu estou bastante feliz e emocionada de fazer isso. Então, vamos ver se eu faço direitinho, tá bem? Então, eu sou negra, tenho cabelo na altura do ombro, perto do pescoço. O meu cabelo, ele é crespo, e ele é um cabelo aonde eu tenho algumas luzes. Eu estou usando um fone de ouvido branco, e eu estou usando uma blusa com babado nos ombros, colorida, agora estou olhando ela, colorida, bastante florida, e é isso, eu acho que eu consegui fazer, é difícil fazer autodescrição, é uma coisa para ir treinando. E quem sou eu, né? Eu trouxe aqui um pouquinho da minha experiência antes de começar no case que eu trouxe aqui para vocês na IBM. Então, meu nome é Adriana Nascimento, eu tenho 47 anos e há 3 anos e meio atrás eu fiz uma grande mudança na minha carreira e eu gosto muito de falar a minha idade. Eu faço questão, eu já disse que eu não falo a minha altura porque eu queria ser mais alta, então eu gosto de falar a minha idade porque eu acho que mostra o quanto a gente é forte e o quanto a gente pode mudar a carreira da gente independente da idade que a gente tem, em que etapa da vida a gente está profissionalmente. Eu, antes de entrar na IBM, eu vou fazer agora em janeiro 7 anos de IBM, eu sempre trabalhei na área de TI, então eu sou formada, eu comecei com um colegial técnico, na ET São Paulo, dentro da FATEC, então eu fiz 3 anos de colegial técnico. Na época a gente chamava de processamento de dados, né? Técnico de processamento de dados. Então, eu não tinha computador, então eu tinha que usar o computador do laboratório da escola, então naquela época era muito difícil ter computador em casa, né? Pela classe social, muitas vezes a gente não tinha condições porque era muito caro, diferente do que é hoje, né? E depois que eu fiz o colegial técnico, eu comecei a trabalhar como programadora júnior, naquela época, eu tinha 18 anos, de 17 para 18 anos, dei aula de ferramentas na época, né, de programação. Então, eu comecei a minha carreira como professora de informática nessas escolas. Eu também comecei numa escolinha. E depois eu fui fazer um superior, então eu sou formada pelo Mackenzie. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, a estudar no Mackenzie, eu comecei a galgar a minha carreira e eu entrei, trabalhei primeiramente num banco, e não me adaptei muito aos processos bancários e fui trabalhar numa seguradora, numa consultoria que atendia a seguradora. E foi a partir desse momento que eu descobri o mercado de seguros, né, a indústria de seguros, a gente chama na IBM, nas empresas de consultoria, né, que são divididas muitas vezes por indústria, e eu comecei a trabalhar na indústria de seguros e segui minha carreira na indústria de seguros, dentro da área de TI, sempre dentro da área de TI. Então eu fui galgando, então eu comecei como analista programadora pleno, programadora sênior. Esses títulos hoje não são um pouquinho diferentes, mas eles significam a mesma coisa. Depois eu fui para analista, depois eu fui para líder técnica de equipe, aí eu já comecei a fazer a liderança de equipe, sempre acompanhando a evolução das linguagens de programação, e não somente isso, mas acompanhando a evolução tecnológica. Eu sou da época onde a gente saiu das plataformas, né, das soluções que eram offline, porque, na verdade, a internet ainda não era para todos, e a gente começou a transformar os sistemas das companhias online, utilizando a internet, quando houve o boom.
então eu participei bastante dessas migrações que a gente fala, né? E sempre na indústria de seguros. Então, antes de eu entrar na IBM, eu trabalhava numa seguradora, e nessa seguradora eu fiquei 15 anos. E foi quando eu, num primeiro rompante de tentar mudar a minha carreira, eu pensei, nossa, já estou aqui há 15 anos, eu quero trabalhar com algumas outras coisas, eu quero me jogar e eu preciso mudar um pouco a minha vida. E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês, né? Foi quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, e eu fiz o Caminho de Santiago, eu andei durante 36 dias, 790 quilômetros, todo dia um pouquinho, cada dia eu aumentava esse caminho, né, porque a gente vai, o corpo vai se acostumando, e foi aí, nesse período, que eu descobri uma força de movimentação, de mudança, que eu não sabia que eu tinha, e precisei desse empurrão do destino para me mostrar de que eu conseguia sair do ponto A para o ponto B, cada dia um pouquinho, e no final de 36 dias, quando eu cheguei em Santiago de Compostela, eu olhei para trás e falei assim, eu consegui. Depois de 36 dias caminhando pelo norte da Espanha, eu consegui. E esse, hoje, lembrando, esse foi o meu primeiro pontapé que eu tive na minha vida para ter coragem para mudar algumas coisas. Então, às vezes, a gente precisa, sim, de um pouquinho de coragem. E foi aí que eu aceitei uma proposta da IBM, entrei na IBM há quase 7 anos atrás, e eu comecei a trabalhar num cliente na área de seguros, porque eu entrei como uma especialista da indústria de seguros para trabalhar num projeto de transformação, um projeto de um redesenho do processo do workflow na área de seguros de toda aquele cliente, e eu fiquei 3 anos e meio nesse projeto. E durante esse período, eu decidi voltar para a área acadêmica, porque fazia muito tempo que eu tinha feito o meu superior, e resolvi fazer uma graduação na FGV de gestão de negócios e empreendedorismo. E foi aí que eu tive contato com pessoas maravilhosas, pessoas fora da minha bolha de tecnologia. Então, aí uma dica que eu dou para vocês, meninos e meninas, é que por mais que a gente esteja na nossa bolha, né, com profissionais da nossa área, é muito importante a gente ter aí uma interação com outras pessoas, porque abre a sua cabeça e você tem outras oportunidades de conhecer outras profissões e até mesmo fazer um bom network. Foi nesse meu MBA que eu conheci uma grande amiga, que hoje é minha grande amiga, que me levou para o mundo das startups. Então, ela é uma community manager, ela trabalha num hub de startups, e foi aí que eu comecei a ter contato com esse mundo, com esse movimento, e hoje, fora da IBM, eu atuo como voluntária em maratonas de startups. E foi muito importante para mim, porque toda a minha carreira profissional, ela está voltada para a solução, usando a tecnologia como alavanca para você solucionar um negócio, né? Que é o que a gente, é o que a tecnologia traz para a gente, né? Olha a sala que nós estamos, né? A tecnologia, ela tem que ter esse propósito, solucionar algo, seja um negócio de uma empresa, seja na parte da ciência, na cura, não importa, a tecnologia, ela tem o seu propósito. Tecnologia só por tecnologia não faz o menor sentido. Então, foi quando eu comecei a ter bastante contato, além de trabalhar na IBM, que eu estava nesse cliente, trabalhando ainda em seguradora, que era algo que eu fazia há mais de 20 anos, e aí eu comecei a ter esse contato com novos modelos, com novas soluções, e aí eu pensei, caramba, eu preciso de fato voltar mais para o mundo técnico, eu preciso ter um estudo, a IBM, ela incentiva muito a gente a ter os treinamentos, todas as leituras, ela está sempre na ponta, trazendo quais são os movimentos do futuro na tecnologia, porque nós somos consultores, então nós temos que estar à frente para ajudar nossos clientes, e foi aí que eu pensei, eu preciso voltar a estudar, mas eu preciso focar nas tecnologias emergentes. E nessa minha busca, né, por uma renovação e uma recapacitação, eu diria, né, lá na IBM internamente nós chamamos de reskilling, mas nada mais é do que uma recapacitação. Até então eu vinha num caminho e eu vi que eu precisava me renovar.
porque a tecnologia estava avançando, então o fato de eu conhecer um negócio, uma indústria, que é a indústria de seguros, não me dava, não era um cartão de visita completo, na minha visão. Então eu chamo vocês também para essa reflexão, né? O que vocês têm como capacidade e o que vocês querem evoluir. Então eu fiz um plano para mim, dos 3 anos, que eu precisava estudar uma nova tecnologia, e que essa tecnologia ela fosse uma alavanca para que eu conseguisse ajudar os clientes a criar e a evoluir o negócio deles, trazendo eficiência operacional e, consequentemente, redução de custo nas operações, porque é o que os clientes e as empresas buscam hoje, né? Aplicar melhor os seus recursos, principalmente os recursos financeiros e humanos, para que ela consiga ter uma eficiência maior. E foi aí que eu me deparei, dentre todos os cursos que a gente faz na IBM, eu me deparei com o blockchain. Então, me chamou bastante atenção, eu fiz uma leitura onde, no primeiro momento, eu tive uma dificuldade de compreensão, porque, até então, dentro do que a gente tinha como entendimento da tecnologia, você só tinha casos de criptomoeda, então o Bitcoin, ele é o primeiro case de negócio, uma primeira dor que se entendeu que precisava ter uma solução, e foi aí que o blockchain ele foi criado para resolver uma dor que era você fazer uma transação financeira de uma moeda que não era moeda, e sim uma criptomoeda, que o nascimento dela é completamente diferente do que acontece com o nosso dinheiro hoje, controlado aí pelo governo de cada país, e para isso precisava de uma tecnologia que tivesse um nível de segurança altíssimo, né, e que fosse uma tecnologia livre de fraudes. Então, eu comecei a me interessar, comecei a ler sobre o assunto, e foi aí que eu me deparei com uma oportunidade dentro da IBM de realizar um webinar. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, é óbvio que o objetivo aqui é outro, é mostrar essa jornada da prática, e eu fiz um webinar dentro da IBM, né, um webinar interno, aonde eu explicava o que era o blockchain, o que era a tecnologia, como que eu poderia conectar dentro de uma rede de negócio, que é o que o blockchain faz para negócio. Então, eu desconectei a tecnologia da criptomoeda e, na verdade, eu trouxe a tecnologia na aplicabilidade do negócio e de como a gente consegue, de fato, resolver e trazer benefício para o cliente ou para aquele grupo de empresas, porque o blockchain é uma rede de negócio com mais de uma empresa, né? Então, ele tem, assim, uma característica bastante peculiar, aonde nem tudo que nem toda solução que você precisa aplicar numa dor ou numa oportunidade com o cliente, o blockchain, ele é a tecnologia escolhida, então ele tem lá suas particularidades. E aí eu fiz esse webinar interno na IBM, e me conectei com pessoas e conheci, na época, o líder da prática para a América Latina. Então, a IBM ela é dividida em regiões, né, como muitas empresas, e nós temos aqui a liderança, nós temos algumas lideranças aqui da América Latina, que são os países Brasil, México e os demais países onde a IBM tem essa divisão. E, nesse momento, esse líder me convidou para ajudá-lo a montar essa prática. E aí vocês vão dizer assim, mas Adriana, o que é uma prática? Dentro da IBM, nós temos divisões de tecnologias, né? E a gente chama de prática tudo aquilo que está voltado ao que compõe uma unidade, ao que compõe um grupo que está voltado a evoluir no entendimento e evoluir na capacitação das pessoas, né, das pessoas que estão dentro da área técnica, dentro do delivery. Então, hoje eu trabalho numa unidade da IBM que a gente chama que é a unidade de serviços, por isso que o meu título é líder de serviços para blockchain, ou seja, eu sou líder de serviços, ou seja, de aplicações onde a gente entrega ao cliente, então é o delivery, é a entrega desses projetos ao cliente,
focado na tecnologia blockchain, tá bem? Então, há 3 anos e meio atrás, quase 4, eu iniciei esse desafio que era entender o que nós precisávamos ter de conhecimento técnico, o que de fato essas pessoas precisavam conhecer, esses desenvolvedores ou outras pessoas que iriam compor um projeto blockchain, tá bom? E que para que você conseguisse efetuar essa entrega, esse delivery desse projeto para o seu cliente, o que essa população de técnicos, né, de pessoas precisava ter de conhecimento. Então, não basta somente entender como que a gente ia fazer a abordagem ao mercado, e quando eu falo mercado, eu falo clientes, afinal de contas, somos uma consultoria, de que forma que a gente mostra para os nossos clientes como ele poderia começar um projeto, até, de fato, fazer a entrega deste projeto e ele medir esses resultados. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, foi um desafio, um medo enorme, porque eu estava, de fato, iniciando nos estudos, fora da América Latina, a IBM já estava bastante avançada, ela é líder global de blockchain, em blockchain, entendeu? A IBM, ela tem os maiores casos e os cases mais expressivos dentro do seu portfólio, e eu precisava avançar e estudar bastante para estar apta a chegar na frente do cliente e fazer uma apresentação e que eu passasse uma segurança. E vou dizer para vocês que não foi nada fácil, foi muito difícil, porque até então, toda a minha prática, toda a minha vivência na área de TI, eu tinha exemplos, coisas que já tinham acontecido, que não era tão novo quanto o blockchain. Então, uma das coisas que a gente descobriu aqui na América Latina, mas precisamente no Brasil, é que antes da gente falar do benefício daquela tecnologia, a gente precisava educar o nosso cliente, educar o nosso público do que era a tecnologia. Para que ela servia? Para que ela serve, na verdade? Porque, no fato, se o cliente não entender, você não consegue extrair dele e ele pensar quais oportunidades que ele tem dentro de casa que a gente possa aplicar a tecnologia e trazer o benefício. Então, uma das coisas que a gente montou na prática é essa abordagem junto ao cliente, de que forma que a gente faz essa educação, as palestras, então como que a gente vai ao mercado, a gente vai para a mídia, que o cliente mostra os cases, mesmo ainda não sendo os cases no Brasil, os cases fora, mas o que esses cases trazem. Então, foi uma coisa muito importante para mim, que eu tive que aprender uma oratória, né, como me portar e como eu levar essa informação, principalmente que o nosso foco eram as áreas de negócios, acompanhado pelas áreas de TI das empresas, mas que todo mundo ali, todo aquele público que estava sedento por informação, tudo era muito novo, diferente do que a gente já tinha trabalhado até então. Então, a montagem dessa prática, dessa jornada, eu gosto mais da palavra jornada, é justamente você avaliar como você vai ao mercado, como você aborda esse mercado, quais são os cases que você pode demonstrar para esse seu público, para este mercado, mesmo que o case, mesmo que aquela solução não seja exatamente da indústria daquele cliente, mas que traga um entendimento e mostre valor naquilo que você está querendo explicar para o seu cliente. E aí sim, você conseguir avançar numa agenda onde você abra uma discussão e entender qual é a dor que o cliente tem, qual é a rede de negócio que ele transaciona, ou seja, quais são os parceiros de negócios que ele tem no processo para executar o negócio dele, que é o início, o fim, quem são os terceiros, né, que participam daquele negócio aonde ele está inserido, e no final, de que forma que poderíamos trazer esse benefício que tanto as empresas buscam. E aí a gente se deparou com aquela questão assim, que os clientes perguntavam, mas Adriana, vocês trazem casos, aonde os casos são globais, são fora aqui do nosso país, e que às vezes não, a cultura é diferente, às vezes o problema não é o mesmo que a gente precisa.
e a gente não se sente confortável. Quais são os cases da América Latina? Quais são os cases do Brasil? Quais são os projetos que vocês já fizeram? E aí a gente entrou num momento de que, caramba, a gente ainda não tem, porque a América Latina ainda estava no início dessa adoção e desse entendimento. E foi aí que, na prática, a gente olhou e falou assim, precisamos, além de treinar a população técnica da IBM, precisamos trazer pessoas nesta prática e começar a construir provas de conceito, que é essa sigla aqui horrorosa aqui no início, que é as POCs. Então, são as provas de conceito, ou seja, pegar a tecnologia, pegar um caso prático de uma indústria ou de um cliente e fazer um pequeno teste, um pequeno sisteminha, uma pequena solução e mostrar aquela solução sendo executada dentro daquela tecnologia e mostrar, sim, que existe um valor sobre aquilo. E foi um desafio, gente, porque as pessoas ainda estavam novas ainda no entendimento. Eu já não era uma pessoa que eu já desenvolvia mais, já fazia alguns anos que eu não codava mais, e eu tive que ir para a prancheta novamente. Então, eu comecei a participar também de encontros fora da IBM, me conectar com pessoas que também estavam na mesma evolução do entendimento da tecnologia, que era muito embrionário ainda, e bater muita cabeça junto com esses profissionais que começaram a trabalhar comigo e com a liderança na América Latina. Então, tinham profissionais do Brasil, do México, da Colômbia, e aí a gente se conectar e evoluindo, além de se conectar com o global. E foi nesse caminho, que ele durou mais ou menos 1 ano e meio, que em 2018 nós conseguimos fechar um grande contrato. Eu não vou poder aqui falar o nome da empresa, porque a gente está numa apresentação pública, eu não pedi autorização, aonde a gente, num trabalho bastante de formiguinha, numa área específica dessa empresa, nós conseguimos fechar uma probabilidade de executar 3 projetos nessa empresa. E foi no ano de 2019 que a gente iniciou o primeiro projeto, e no final de 2019 fizemos a primeira implantação, mas neste ano nós também fechamos um outro projeto, que este é público, e eu posso dizer, que é o projeto da SIP, SIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, é a empresa que trabalha junto aos bancos, junto à Febraban, aonde nós fechamos esse projeto chamado Device ID, e esse projeto nós implantamos a primeira rede blockchain entre os bancos, que era um compartilhamento de informações importantes para evitar fraude, tá bem? Depois vocês procurem na internet, não vai dar tempo de eu falar aqui muito detalhadamente, e foi um sucesso, no sentido, a gente fez o anúncio na principal feira financeira de seguradoras que a gente tem, que é o CIAB 2019, depois vocês procurem, e isso foi muito importante para toda a IBM, para o nosso cliente, de forma geral, aonde a gente provou que realmente a tecnologia, provamos aqui na América Latina, que a tecnologia ela veio para ficar. E nesse meio tempo, nesse ínterim, a gente estava lá executando esse outro projeto e também trabalhando com o mercado, com nossos outros clientes e criando outras provas de conceitos, outras POCs, no sentido de que para mostrar para o cliente que era possível. Então, a gente passou a acreditar e mostrar de forma mais prática, não somente com PowerPoint, com discurso, com educação, ou trazendo cases que era fora do Brasil, mas a gente passou a mostrar exatamente a necessidade que o cliente tinha, executando exemplos para ele, mostrando aonde ele poderia trazer esse benefício. Então, essa fala e esse discurso próximo ao negócio, ele é muito importante. Então, eu sou uma especialista na área de seguros, estou também trabalhando muito com a parte de supply chain, que é a parte de logística. É muito importante a gente estudar negócio, porque você consegue atrelar o negócio à tecnologia, mas você fala com o cliente, você fala de negócio com o cliente, e o cliente se sente
bastante representado, e ele olha para você como interlocutor e se sente seguro, porque ele vê que você entende que você está acompanhando ele nas dores e no objetivo dele, que tem que estar muito alinhado à estratégia da empresa, mas principalmente o que toda empresa quer, pessoal, é redução de custo na operação e a empresa quer ser eficiente, porque é essa eficiência que vai trazer um diferencial dele no mercado junto aos seus competidores. Então, isso é muito importante, não só estudar tecnologia, mas estudar a indústria ou as indústrias que aquela tecnologia consegue se aplicar cada vez mais. Isso é muito importante para a gente que faz essa abordagem, essa primeira abordagem ao cliente, para tentar ter uma agenda mais sólida com ele até conseguir fechar um projeto. E aí, eu sei que eu tenho um pouquinho de tempo, eu já estou preocupada com o horário. Quem são, assim, falando da prática, falando de equipe, tá bem? Quem são as pessoas que trabalham num projeto blockchain? Ah, deixa eu dar uma observação aqui. Esses projetos que a gente fechou com esse cliente, o primeiro que a gente implantou em 2019, o projeto ele custou um valor X e ele trouxe mais de 20 vezes aquele valor em benefício financeiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele resolveu um problema, ele conectou outras empresas na rede blockchain através de um workflow inteligente, tá bem? Esse projeto também utilizou um outro componente tecnológico, que foi inteligência artificial, e ele conseguiu trazer um benefício e uma eficiência bastante importante para este cliente. Alguém quer falar? Eu vi que o microfone abriu. Oi, é que, Adriana, desculpa, a gente já começou atrasada e aí a gente vai atrasar mais ainda. Então, para tentar alinhar com as outras trilhas, a gente já precisa chamar a próxima palestrante já. Então tá bem. Mas não, imagina, que isso. As meninas, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. As meninas adoraram as contribuições e tal, o pessoal no chat adorou. Se você quiser, a gente pode, staff, tanto mestre de cerimônia, repassar para você os comentários. Acho que a Isa falou que adorou, que é uma palestra super importante. Então, assim, acho que é por isso que se estendeu, né? Porque é um assunto muito importante. Blockchain tem que ser aplicado a tudo que se restringe. Imagina, tudo que se restringe aqui. A tudo que se restringe à segurança tem que ter blockchain, né? Então, agradeço demais a sua participação. Muito obrigada.